assinei o contrato da casa e já comecei a colocar as minhas coisas numa caixa. Já tem uma caixa aqui atrás que eu já tô botando as coisas nas caixas, sabe? Eu já tô assim, sabe, pronta pra essa mudança, já quero arrumar as coisas. Agora, antes, semana passada, eu tava desesperada pensando em me mudar de novo, doía meu corpo. Agora, eu tô pronta. Tô pronta. Tô com a roupa de ir. Oi, eu sou a Tarsila Cerucci e esse é o Diário de uma Nômade, um podcast onde eu compartilho histórias, conversas e aprendizados da minha jornada sendo nômade digital nos últimos anos para quem sabe expandir um pouquinho do seu universo também. E aí, como é que tá o seu mundo? Por aqui, o meu mundo deu voltas depois do último episódio da semana passada, hein, gente? Sério, se você não ouviu, ouve o último episódio antes de ouvir esse, porque a diferença está assim gritante. Semana passada eu tava no caos e eu me sinto satisfeita de perceber que esse podcast diário está servindo direitinho com o propósito que eu gostaria que ele tivesse, de compartilhar com vocês mais da minha jornada, né? Porque quem me acompanha e me vê viajando tanto e mudando de país para país, indo de experiência para experiência, tem muita curiosidade, me vê muito de uma forma, mas não sabe muito bem o que se passa aqui dentro. Não sabe muito bem cada passo da jornada, cada questionamento que eu tenho para tomar as decisões que eu tomo. E esse era um dos objetivos de eu abrir o meu diário aqui para você, né? Que é o que esse podcast realmente está se tornando, que era o intuito que ele tinha desde o começo, né? Por isso que ele se chama O Diário de uma Nômade. Mas, menina, diferença, assim, da semana passada pra essa, porque eu tava mal, tá? Assim... E assim, eu já estive mal outras vezes, são coisas que acontecem com a gente, mas é uma coisa que eu nunca compartilhei tão abertamente no meu conteúdo, sabe? Acho que essa que é a grande diferença. E como eu falei no episódio passado, eu não tinha o costume de falar o que estava acontecendo comigo durante o processo. Eu deixava o processo acontecer e eu voltava com as respostas. Semana passada, se você for assistir aquele episódio, justamente era o fato de que eu não tinha nenhuma resposta pra dar, sacou? Eu não sabia de nada, eu não sabia. E aí, eu quero contar pra vocês o que aconteceu da semana passada pra cá e o que vai acontecer daqui pra frente, porque agora eu tenho algumas respostas, né? Semana passada eu me vi no meio de um furacão e engraçado, porque assim, não sei no que você acredita, mas esse podcast é sobre o meu diário, então tem muito sobre o que eu acredito, né? Tava rolando Mercúrio retrógrado, que é um rolê astrológico ali que faz você repensar questões da sua vida pra depois você mover elas e mudar o que for necessário depois dessa reflexão. Eu estava com TPM, isso é verdade, então eu estava realmente, né, o topo da minha cereja estava sendo essa TPM, e eu realmente estava com questões que eu precisava rever e mudar, e tudo isso estava acontecendo, né? O que aconteceu? O que eu sempre penso? O que eu acho? Eu acho que os incômodos sempre têm algo para nos dizer. E é muito importante investigar para conseguir nomear e identificar esses medos e esses incômodos que a gente está sentindo. Quando eles estão acontecendo, assim, é muito difícil, né? Muito difícil, só que a gente tem um pouco de paciência com a gente. Então, até fiz sessão de terapia quando eu tava naquele momento, fiz sessão de terapia hoje, então esse podcast tá saindo depois da minha sessão de terapia. E isso ajuda também, né? Porque eu tenho respostas. Na verdade, ele validou as coisas que eu identifiquei durante a semana passada e eu fiquei muito feliz com isso. Mas essa questão do nomear o medo é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de paciência e um pouco de cuidado também. Então, quando eu tô... semana passada, o que tava rolando? Eu tava no meio daquele caos, eu tava sem saber o que fazer na minha vida. Eu me acolhi um pouco, porque, como eu falei no último episódio, tem respostas que elas não vêm no momento que a gente quer. Elas vêm no momento que elas têm que vir. Mas eu acredito que eu tenho que me dar a oportunidade para ouvir essas respostas também. Então, eu fiquei ali com calma, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu me fiz menos do que eu gostaria de produzir naquela semana. Sim, não foi uma semana muito produtiva. Quando eu fico assim, emocionada, emocional e psicologicamente abalada, é difícil para eu produzir, é difícil inclusive de eu me comunicar, que tem muito a ver com o meu trabalho. Então eu produzi menos do que eu gostaria, mas fiz ali uma produção, como é que eu posso dizer, justa para o tanto que eu estava me sentindo na merda. E aí, na segunda-feira, inclusive, assim, eu mandei mensagem pra vários amigos, eu comecei a conversar, eu comecei a jogar minhas ideias no ar, eu comecei a trocar ideia com
com outras pessoas para ouvir também o que eu tava, a minha própria voz falando o que eu tava sentindo. Eu escrevi bastante, eu me dei um tempo, eu me acolhi e comecei a tentar entender o que tava me incomodando, né? O que aquele incômodo tava querendo causar em mim. O que eu tava precisando enxergar que eu não estava vendo. O que eu tô precisando olhar. É isso que eu tava focada em entender. Muitas vezes os nossos medos podem vir de um lugar de, por exemplo, fruto da nossa imaginação. Então é um medo do escuro, ou é um medo de que tal coisa aconteça. A gente tem medo de algo que a gente acha que possa acontecer no futuro. Às vezes pode ser um medo de deixar o conhecido pelo desconhecido, dependendo do que você tá passando na sua vida, né? Às vezes pode ser o medo do que alguém vai dizer ou do que esperam de você, das expectativas das outras pessoas, que é uma dor de ego, né? Nesse momento é uma dor de ego. Quando você sente uma dor muito grande de algo que você tem que fazer, que você sente que você quer fazer, mas tá doendo muito ali tomar aquela decisão, fazer aquele movimento, às vezes é muito mais sobre a dor do que você acha que vão pensar de você, ou de você tá quebrando uma expectativa que tinham sobre você, do que realmente uma dor sua. Então, isso é o que eu chamo como dor de ego. E assusta muito, porque às vezes a gente não sabe com o que a gente tá lidando até a gente entender. E todo fundo de poço, entre aspas, assim, né? Todo momento desafiador parece que é a única coisa que existe. Mas não é. E depois que a gente sai desse buraco, a gente fica... Nossa, que era isso, sabe? Então a gente vai chegar nisso juntos. Mas uma coisa interessante também de parar pra tentar identificar esses incômodos e medos é entender qual é a qualidade desse medo e desse incômodo que você tá sentindo. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes é um medo ou é um incômodo que tá vindo de um lugar de crescimento. De algo que tá pedindo espaço para nascer. De uma mudança que precisa acontecer e que você tá resistindo para caber num espaço que já não te cabe mais. E isso dói. E tem outro crescimento, outra dor, não outro crescimento, uma outra dor, um outro incômodo, que é uma dor de estar forçando os seus próprios limites. De ter ido longe demais, de estar rompendo com seus próprios valores, de estar machucando você de verdade, em vez de ser uma dor de crescimento, uma dor de machucar mesmo, e tá causando um incômodo também pra te fazer perceber isso, pra que você de alguma forma mova ou pare de tá fazendo ou mude o que você tá fazendo. No meu caso, eu identifiquei que era um pouquinho dos dois, porque a situação em que eu estou vivendo agora, eu não está me fazendo muito bem, ela me serviu muito bem, esse quarto, esse lugar, essa casa, as circunstâncias nas quais eu estou vivendo agora, me serviram muito bem até o momento. Eu cresci muito nesse período, eu fiz o que eu tinha me proposto a me fazer nesse período e agora aqui já não me cabe mais. E para eu continuar crescendo, eu preciso mudar as circunstâncias que à minha volta. E pelo fato de eu estar resistindo a essa mudança, que eu já tô sentindo isso faz mais de um mês, mas eu tava me forçando a permanecer nesse lugar por motivos, por exemplo, querendo economizar, ou porque eu estava frustrada de pensar que eu teria que me mudar de novo, ou porque eu não queria, né, passar por uma outra mudança, pela segurança de outras coisas que eu ainda tinha na minha cabeça a respeito do meu processo de visto, e me obrigando a me permanecer aqui, eu comecei a me machucar. Então foram um pouquinho das duas coisas. E só de perceber onde estava machucando, já deu um certo alívio. Mas eu fiquei muito frustrada. E parte da minha dor da minha semana passada era essa frustração de perceber que eu teria que fazer mudanças. E eu ainda não... Sabe, eu venho desde esse podcast, desde o começo, falando de como eu estava cansada de me mudar. Inclusive, esse foi o objetivo, o nome do podcast, que eu acho que Diário de uma Nômade é melhor do que Diário de uma Nômade cansada. Eu vou deixar, inclusive, aqui no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, pra você voltar. O que você acha pra eu manter o nome do podcast? Diário de uma Nômade ou Diário de uma Nômade cansada? Porque agora eu descansei, entendeu? Cansada é uma coisa que eu não estou sempre. Foi um momento ali, sabe como é? Mas nômade eu continuo sendo. Então, eu me vi dominada por esse incômodo de saber que eu teria que mudar algo novamente, sem saber exatamente o quê.
né? Foi isso que eu falei na semana passada no episódio. Eu falei, eu sei que dói, eu sei o que essa minha intuição tá falando, que eu tenho que mudar alguma coisa, eu não sei o que é. A clareza vem com o tempo, quando a gente se permite, quando a gente presta atenção nos nossos sinais. Eu presto muita atenção nos sinais que a vida me dá, no que o meu corpo me dá, que a minha intuição me dá. E é a forma como eu lido com a vida, né? Cada um lida com a vida, com os seus sinais da sua forma. Mas me doeu e me frustrou, na verdade, pensar que eu ia ter que me mudar de novo, sabe? Porque, nossa, meu Deus, arrumar uma casa aqui em Montreal, cara, que dor de cabeça. Montreal tá vivendo algo que o pessoal daqui chama de crise. Como é que eles chamam? Housing crisis, que é crise em moradia. Tem mais gente procurando casa do que casa. E aí, depois da pandemia, teve muita gente que, enfim, veio pra cá. Eu não sei exatamente a questão que rolou, só sei que tá um pouco de crise aqui, que os preços subiram muito no Canadá. Então, começou a ficar... Apesar de que Montreal ainda tem preços muito melhores que os lugares do Canadá, pra falar a verdade, tá? Mas eu tava assim, meu Deus do céu. E aí, pelo fato de eu não ser daqui, encontrar casa é uma dor de cabeça. Porque muitas vezes, quando o pessoal aqui vai alugar casa pra alguém, eles pedem certos tipos de documentos que eu não tenho, sabe? Credit score e referências aqui, não tenho, entendeu? Então, eu tava muito preocupada com isso, porque eu sabia que ia ser uma dor de cabeça. Se mudar costuma ser uma coisinha dor de cabeça, e pra quem já se mudou mais de 20 vezes nos últimos 2 anos, eu não estava looking forward to that, entendeu? Eu não estava animada para isso. Só que eu, como protagonista da minha própria vida, assumindo que eu sou a protagonista da minha própria vida, sei que a única pessoa que pode enfrentar essa situação e mudar alguma coisa sou eu. Então, eu podia ficar fazendo birra ali, chorando, frustrado, o quanto eu quisesse. Mas ia chegar um momento que eu ia ter que parar de espernear e falar, tá, e agora, o que a gente vai fazer? Sabe? Plano, vamos fazer um plano. Beleza, então eu chorei o quanto eu tive que chorar ali, passou minha TPM também, e aí chegou no momento de eu fazer um resumo ali do que eu tava sentindo e concluir o que eu precisava mudar. Então, ficar olhando pro incômodo e pro medo é uma coisa que a gente tem que fazer temporariamente. Porque se você ficar olhando pro seu medo e pro seu incômodo, você não vai olhar para o que você precisa fazer para sair dele, entendeu? Aquilo que a gente olha é aquilo que a gente dá atenção e é aquilo que a gente faz crescer. Então, sim, é importante a gente avaliar o que a gente tá fazendo, o que a gente tá sentindo, investigar e prestar atenção e olhar pra dentro, se ouvir, se acolher, mas tem que ter um limite, sabe? Então, entender onde dói, o que dói, foi o primeiro passo, meu primeiro passo. Depois, para eu poder entender o que eu posso e o que eu não posso controlar, porque eu também estava muito frustrada semana passada com essa questão do meu visto de esposa, e no momento não tem absolutamente nada que eu possa fazer a não ser obter algumas respostas para me preparar um pouco mais para o futuro, então eu fiz isso. E percebi, né, isso é uma consequência de perceber no que eu posso agir e saber o que fazer e começar a colocar um plano em prática para fazer o que eu tenho que fazer, para mudar. Entender o que eu preciso mudar, né? E o que eu preciso fazer para gerar essa mudança. E aceitar o que eu não posso mudar, como certas coisas no meu processo, por exemplo. O fato de que eu não posso morar junto com o Michael agora. E isso é uma coisa que me dói muito. Então, eu parei de olhar pro medo no momento que eu entendi o que ele queria de mim. E olhei para o que eu preciso fazer para lidar com ele. E isso é uma coisa que eu ouvi uma explicação sobre isso antes que mudou a minha cabeça. Foi quando eu fiz reprogramação mental. Que eu cheguei no ponto em que eu precisava parar de me preocupar com o que eu não posso me controlar, o que eu não tenho controle, e fui me ocupar, em vez, né, de me preocupar com o que eu não posso fazer nada, eu fui me ocupar com o que eu realmente posso fazer para mudar e causar alguma mudança positiva ou gerar algum movimento positivo na minha vida que eu tenha controle. Essa questão do preocupar, né? O que é uma preocupação? Você tá preocupando a sua mente com algo que às vezes nem existe, não aconteceu ainda, talvez nem vá acontecer, ou que você não pode fazer nada sobre, e você tá ali ocupando a sua mente, preocupando a sua mente com isso. Em vez de você estar se ocupando
de algo que você poderia estar fazendo para evitar que esse seu medo aconteça, ou para fazer alguma outra coisa boa por você, se é alguma coisa que você não tem controle, né? Tipo, o que adianta eu ficar me preocupando com essa questão, com algumas questões do visto que eu não posso mudar? O que eu posso fazer é me ocupar de buscar outras respostas para o futuro, de melhorar, ter certeza de coisas, fatores importantes dessa equação que eu preciso prestar atenção, em vez de ficar me preocupando, sabe? Essa forma de enxergar o pré-ocupar e o ocupar mudou a minha vida e eu queria muito trazer isso pra vocês. Então, quando eu comecei a pensar no que eu queria fazer da minha vida, o que estava doendo, nessa questão de que eu sentia que eu precisava mudar de casa, por exemplo. Outra coisa que eu senti foi que conversando com porque agora eu tenho uma amiga canadense, gente, sério, eu tenho uma amiga daqui de Montreal e ela me ensina tanto, porque ela é arquivista, especialista em história do Canadá, principalmente das primeiras nações. Então ela tá me ensinando muito sobre a história da América do Norte como um todo, mas do Canadá também. Muito com o viés de enxergar o que aconteceu antes da colonização, durante a colonização, pós-colonização, sabe? Essa questão da história que às vezes é um pouco esquecida por muitas pessoas, mas que aqui ainda é muito viva e muito discutida. Eu sei que no Brasil, inclusive, eu sei que no Brasil também mas eu não conhecia sobre essa história do Canadá. Então, tá sendo muito interessante pra mim ver como, inclusive, o Brasil e o Canadá têm uma dor muito parecida nesse aspecto. Pra mim, a América toda tem uma dor muito parecida de colonização nesse aspecto. E eu posso até falar um pouquinho mais sobre as coisas que eu aprendo com ela sobre o Canadá. Se vocês acharem interessante, me deixa aqui nos comentários do Spotify ou do YouTube, se vocês quiserem saber mais sobre isso, sobre o que eu tenho aprendido com a minha amiga canadense, como é conviver com ela e aprender com ela e, enfim, essas coisas que eu tenho aprendido sobre o Canadá com ela, que são muito interessantes também. E conviver com ela, depois que essa amizade começou a acontecer, me fez perceber que eu não estava vivendo muito do Canadá e aproveitando muito do Canadá, como eu poderia e deveria, né? Porque eu tô aqui nesse país e eu não tô vivendo esse país, eu não tô aprendendo sobre ele. E eu não estou me culpando sobre isso, porque eu tinha um objetivo quando eu cheguei aqui, que era mesmo de me focar no meu profissional, mas agora eu estou precisando satisfazer esse meu outro lado que tem sede sobre aprendizado, sobre experiência, sobre expandir o meu universo com o universo do Canadá. Ainda não deixei ele entrar tanto assim em mim enquanto, né, porque eu fico aqui no meu quarto trabalhando e poderia estar em qualquer outro lugar, sabe, do jeito que eu tô vivendo a minha vida, em vez de estar realmente me envolvendo com esse lugar. Então, tinham essas duas questões, o fato de que eu não tô me sentindo muito bem aqui na casa que eu moro, por vários fatores que não vou trazer aqui, e o fato de que eu não estava sentindo que eu estou vivendo o Canadá. Quando eu cheguei nessa conclusão, eu falei, cara, então eu vou sair desse quarto aqui e eu vou viajar um pouquinho antes do inverno chegar, né? Porque o inverno tá chegando e o inverno aqui é rigoroso, então eu precisava fazer alguma, né? Explorar um pouquinho antes do inverno chegar. E aí eu conversei com o Michael, porque isso me deixou muito insegura. Eu falei pra ele que eu tava com muita vontade de viajar e explorar um pouco e sair desse lugar onde eu tô morando, que eu não tô me sentindo bem. Só que eu tava com muito medo de sair daqui e ir viajar sem saber pra onde eu vou voltar. E aí ele falou assim pra mim, mas você tá com medo de não poder voltar pra um lugar que não tá te fazendo feliz e que não tá te fazendo bem? O que é que você tem a perder? A gente vai encontrar um jeito. Não deixe de ir por causa disso. Quando ele falou isso, eu realmente, sabe, caiu a ficha de, nossa, eu tô com esse medo de largar o conhecido pelo desconhecido, que eu comentei aqui mais cedo, que é um dos medos que a gente pode identificar de ter. E é uma coisa que eu sempre recebo no meu Instagram, e aí eu me vi nesse lugar, né? Porque muitas pessoas me mandam mensagem na caixa de perguntas, ou aqui no YouTube, ou na DM, falando que eles estão com muito medo de largar a situação que eles têm pra ir morar fora, pra ir fazer um intercâmbio. E eu me vi nesse lugar de medo. E aí eu lembrei que sempre que essas pessoas trazem pra mim é tão claro falar pra elas de, nossa, do que você tá com medo, sabe? Vai, não tenha medo, porque o caminho vai te trazer clareza. E o que você tem a perder, sabe? Tenha mais medo de viver uma vida que não te faz feliz do que o medo de desbravar um conhecido que vai de desbravar um desconhecido que vai te
apresentar novas perspectivas, novas informações sobre o mundo, sobre você, e vai te dar mais bagagem até. Mesmo que você não goste, é bagagem pra você. E aí eu lembrei de eu falando isso pras pessoas e pensando que eu deveria ouvir os meus próprios conselhos, sabe? E que eu me senti até um pouco na obrigação de honrar esse conselho que eu dou pra tantas pessoas que me acompanham. E isso me deu coragem, me deu força. Então, eu me lembrei também do que eu falei no episódio passado, de que eu nunca vou ter certeza, né, de um caminho que eu nunca trilhei, porque eu tava com medo de trilhar um caminho sem ter certeza de onde ele iria me levar, mas essa é a natureza das coisas. Eu sempre tive muito medo do escuro quando eu era criança, e era muito medo do que eu criava na minha própria imaginação, né? E agora era um pouco de medo disso também, era o e se isso, e se aquilo, mas não faz sentido, não fazia sentido, porque é aquilo, né? Eu com medo de deixar uma situação que não tá sendo tão boa assim, pela possibilidade de viver algo que vai me trazer outras respostas e de alguma forma ou outra vai resolver, entendeu? Sempre resolve. Se teve uma coisa que eu aprendi em todos os perrengues que eu passei viajando pelo mundo é que a gente sempre resolve. E eu tenho amigos maravilhosos aqui, duas amigas principalmente que deixam meu coração assim quentinho, que é a Júlia, que eu sei que ela ouve esse podcast, que é minha amiga aqui de Montreal, tatuadora, e essa é minha nova amiga canadense também. E elas são duas pessoas que falaram, cara, vai, e se você precisar de uns dias, fica lá em casa, sabe? Se quando você voltar, você não tiver pra onde ir, fica uns dias lá em casa e a gente vai achar um lugar pra você. Essas duas amigas deram um suporte emocional, assim, tão grande. Então, agora eu me sinto, ainda por cima, no meio disso, eu encontrei um acolhimento de uma comunidade aqui que 2 semanas atrás eu não tinha percebido que eu tinha, sabe? Então, meu agradecimento público aqui à Júlia, porque eu sei que ela escuta esse podcast. Ju, muito obrigada pelo seu apoio. E a Flor, não tenho como agradecer aqui, porque ela nem fala português. Mas ela é daqui, né? Ela é daqui de Montreal e ela falou: você é da nossa família. Então, se você precisar de qualquer coisa, conta com a gente. Vai, viaja e a gente vai dar um jeito de encontrar uma casa pra você. E aqui perto de onde a gente mora, porque elas moram numa outra região de Montreal que é mais gostosa, assim, mais residencial. E eu moro num lado meio, não sei, mais bagunçado, assim, mais comercial, digamos, né? Menos acolhedor. E aí, essa questão do meu trabalho foi muito importante pra mim, de eu lembrar que eu falo isso pras pessoas e que eu poderia me dar esse mesmo conselho. E depois de dar um tempo para investigar os meus sentimentos, me acolher, deixar todas as respostas virem, a vida se comunicar comigo e ouvir o que as pessoas que me amam também tinham a dizer e viver tudo isso, eu me senti pronta para tomar decisões. E esse é um momento que eu amo quando eu me sinto certa para tomar decisões, porque eu não sei se vocês já repararam, mas quando a gente toma uma decisão de alguma coisa, a gente, naquele momento que a gente toma uma decisão, a gente tem certeza se a decisão foi uma boa decisão ou não foi. Quais foram as decisões que eu tomei, tá? Primeiro, que eu vou viajar, por causa daquela sede que eu tô de sentir um pouco mais o Canadá, ver outros lugares, ver outras pessoas, viver outras experiências. Vou viajar em breve, aí vou deixar só esse spoiler aqui, em breve eu conto mais o pra onde, pra fazer o quê. E vou mudar de casa. Isso provavelmente já ficou claro ao longo desse episódio. E também se você me acompanha no Instagram, porque eu comentei que 2 dias atrás eu assinei o contrato de um apartamento para onde eu estou indo morar agora. Primeiro contrato que eu assino de apartamento na minha vida. Estou muito animada. E tem planos para depois também, para quando eu voltar para cá, para minha casa nova, eu vou viajar, vou voltar para casa nova. E aí tem outros planos em vista pra quando eu voltar, mas isso eu vou deixar pra contar pra vocês pro futuro, tá? Quando eu tomei essa decisão de mudar de casa, eu já comecei a sentir um alívio. E esse alívio, ele começou a me dar esse feedback de que realmente é isso, sabe? Essa questão do viajar também. E eu tenho a sensação que às vezes, quando as coisas, né, quando eu tomo uma decisão e as coisas fluem de uma forma simples, pra mim é um indicativo de que realmente é aquele caminho que eu tenho que seguir. Sei lá, minha leitura da vida. Às vezes as portas negativas me dão um indicativo de que
eu tenho que seguir por um outro caminho. E as portas positivas também me dão um indicativo de que é aquele caminho, sabe? Quando eu comecei a dar os primeiros movimentos, né? Comecei a olhar a casa, mandei mensagem pra algumas pessoas. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esse processo e dando dicas de como vocês podem fazer, né? Se alguém for vir aqui pro Canadá ou quiser aplicar em outro país, como encontrar moradia. Quando eu comecei a procurar, eu vi um apartamento que eu me apaixonei, eu conseguia me ver lá. Eu conseguia me ver na pia, eu conseguia me ver na frente da janela, eu conseguia me ver na pia lavando louça, juro pra vocês. Gravando meus vídeos com muito mais luminosidade do que eu tenho aqui, que é uma coisa que atrapalha os meus horários de gravar vídeo aqui onde eu tô, é que a luminosidade no meu quarto é muito restrita e eu não tenho equipamento de luz. E eu gosto de gravar com a luz natural. Por isso que esse episódio aqui, na verdade, tá um pouquinho escuro. Porque eu fiquei esperando o céu abrir e não abriu, entendeu? Eu tive que gravar do mesmo jeito. E aí eu comecei a pesquisar. Logo vi esse apartamento que eu consegui me ver nele. Mandei mensagem pra pessoa. A pessoa foi super gente boa, respondendo. Rolou uma conversa ali que fluiu bem. Aí eu marquei de visitar, fui visitar. Foram outras 3 pessoas visitar também, porque aqui, por exemplo, os donos dos apartamentos, eles marcam um dia e um horário para todo mundo que tá interessado no apartamento e visitar ao mesmo tempo. Não é aquele negócio, pelo menos a impressão que eu tenho aqui no Brasil é que sempre vai uma pessoa interessada de cada vez no horário que é conveniente para ela, né? Que você marca ali com o corretor e tal. Aqui não. Aqui é um dia, alguns horários que eles abrem um apartamento para visita. Nos Estados Unidos também costuma ser assim. E aí fui, as outras pessoas que foram não demonstraram interesse no apartamento e eu demonstrei. E eu me dei super bem com a dona do apartamento. E assim, eu tinha muito medo de pegar um landlord, que é o que a gente chama, né? Que é o dono do imóvel, chama landlord, se é um homem, ou landlady, se é uma mulher. É uma landlady. E ela trabalha com marketing digital e ela também viaja muito, então ela entende a minha situação, ela entende o que eu faço, ela entende quem eu sou, ela entende que eu não tenho certos documentos pra mostrar pra ela. Aí ela falou, quando eu falei isso pra ela, eu falei, olha, eu não tenho toda aquela documentação que muita gente pede, então se isso for um problema pra você, já me avisa desde já, assim, já mandei a mensagem antes de eu visitar o apartamento. E ela falou, se a gente se der bem, se a gente se identificar, assim, se a energia bater, isso aí é a parte mais fácil de resolver. Então eu já gostei dela aí, sabe? Porque ela ia me dar uma oportunidade de conhecer, de olhar no olho, de sentir, E eu até falei, olha, eu tenho amigos aqui que podem provar pra você e falar pra você e dar a palavra deles de que eu sou uma pessoa que vai pagar o aluguel. E ela foi super gente boa, sabe? Então, o fato de eu já ter encontrado um apartamento que eu gosto, com uma pessoa que me deixou confortável desse jeito, pra mim é um indicativo muito grande. E aí ela já voltou, já mandou o contrato, eu já assinei o contrato. Ai, gente, sério, eu tô muito feliz. E meu psicólogo validou essa ação que eu tomei. Falando, realmente, você precisava mesmo, porque esse psicólogo que eu tô fazendo análise agora, ele faz terapia comportamental, então analisando os meus traços de caráter e falando pra ele o que essa casa tá me incomodando, ele falou, realmente, nessa casa você não vai conseguir performar do jeito que você precisa sair daí, sabe? Ele falou pra mim, você precisa sair daí. E eu tendo o respaldo da terapia, processando tudo isso, né, dessa forma, faz eu sentir que eu realmente tô tomando boas decisões pra minha vida, sabe? Por isso que isso é importante pra mim, que não é uma loucura da minha cabeça. Aí eu já assinei o contrato da casa e já comecei a colocar as minhas coisas numa caixa. Já tem uma caixa aqui atrás que eu já tô botando as coisas nas caixas, sabe? Eu já tô assim, sabe, pronta pra essa mudança, já quero arrumar as coisas. Agora, antes, semana passada, eu tava desesperada pensando em me mudar de novo, doía meu corpo. Agora, eu tô pronta, tô com a roupa de ir. Sério, tô muito feliz. Aí a última parte que eu quero trazer pra vocês, que é o que eu tô passando agora, né? Esse momento que eu tô vivendo agora, entre reconhecer, né? Entre um momento de dor. Agora eu tô num momento de clareza, de eu sei o que eu preciso fazer e estou tomando os passos. Tô vendo a viagem, tô organizando a viagem, já fechei o apartamento, já vou pensando na mudança também, organizando as coisas, esse momento que liga onde eu estava para onde eu irei. Então eu tô num momento em que a gente pode chamar de momento de travessia, né? Um momento ponte. É um trecho de momento, né? Que conecta aonde eu estava, a situação em que eu estava vivendo, a vida que eu estava vivendo e a vida que eu vou viver. Agora eu tô nesse momento de travessia para chegar lá, deixando para trás
o lugar onde eu estava, o jeito que eu estava, a circunstância que eu estava, o jeito que eu estava vivendo e indo em direção ao que eu tenho que fazer daqui pra frente. É um momento de travessia. E esses momentos de travessia são os momentos em que a gente vai deixando pra trás uma versão de nós e vai descobrindo uma nova. São momentos, por exemplo, outros exemplos, né? Entre, por exemplo, mudar de casa, né? Você tá deixando uma casa indo pra uma casa nova, ou você tá deixando a sua vida indo mudar de país, ou você tá trocando de emprego, né? Você tá procurando emprego, tá fazendo a transição de um emprego pro outro, já passou num seu emprego novo, mas você tá fazendo a transição da sua vida, ou você tá saindo de um relacionamento e indo pra uma vida em que você tem que se reconhecer sem essa pessoa. São momentos ponte, momentos travessia, de versões de nós. São coisas que acontecem diversas vezes na vida, né? Esses momentos travessia, mas eles precisam de muita paciência também, muito cuidado e saber que eles vão acabar, que eles têm um tempo finito ali. Assim que você chegar na sua nova versão, nesse ponto final dessa jornada, vai ter acabado essa ponte e você vai estar vivendo uma nova versão de você. E eu acho isso muito legal. É um momento que liga algo que nós já conhecemos a algo que nós não conhecemos. E nasce um novo incômodo nesse momento, né? Da travessia. É o medo de soltar aquilo que a gente conhece. Mas quando a gente solta, a gente percebe a clareza daquela decisão, de como aquilo era importante pra gente, de como vai ficar tudo bem, vai ficar até melhor do que era antes. Ou a gente percebe que não era bem aquilo, é uma outra coisa, não importa. Eu prefiro tomar uma decisão e saber se ela foi certa ou errada do que ficar naquela agonia de não conseguir tomar uma decisão. Porque se eu sei que ela foi certa ou errada, pelo menos eu tenho um feedback ali. Eu tenho uma informação de pra onde eu posso partir pra tomar uma nova ação. Mas aquela agonia antes da decisão, antes desse feedback do saber o que fazer, é o que mais me incomoda. E aí a gente toma consciência do que precisa ser feito. E que só nós podemos realizar as nossas travessias. Ninguém mais. A gente pode ter esse apoio das pessoas, né? Eu tive o apoio do Love, das minhas amigas, dos meus amigos, da minha mãe, de todo mundo, mas só eu. Só eu posso procurar casa, só eu posso decidir o que eu vou fazer, só eu vou poder realmente, de fato, fazer essa mudança e morar numa casa nova, porque só eu tô vivendo o que eu tô vivendo agora. Eu aí tô vivendo uma vida solo, né? Porque eu não tô morando com meu marido. De qualquer forma, muitas das nossas travessias são coisas que são nossas. E é uma delícia contar com as pessoas ao nosso redor, mas a gente precisa ter a consciência de que ninguém vai poder fazer essa travessia emocional por você, essa travessia psicológica, essa mudança que requer na sua vida. Durante esse processo, vai parecer que essa travessia é a única coisa que existe, que esse incômodo é a única coisa que existe, mas não é. E ele vai acabar. E sempre parece ser a primeira vez, sempre parece ser o primeiro desafio, ou o desafio mais desafiador da nossa vida, porque a gente vai crescendo e vai passando por desafios que vão tornando a gente mais forte. Então, para algo desafiar a gente, é porque é algo novo, é algo que a gente não lidou antes. Então, vai parecer que é a primeira vez, e realmente toda a travessia vai ser única, porque ela vai estar levando a gente de um lugar que a gente era para um lugar que nós nunca fomos. E existe uma beleza nisso, né? Se a gente acreditar no processo, com às vezes muita, né? Às vezes na força do ódio, a gente consegue ter um pouco mais de paz pensando que vai passar lá na frente. Durante o processo, eu sei racionalmente, né? Eu tô passando por aquele momento de dor e eu fico pensando assim, eu sei que isso vai passar, mas cara, agora tá muito difícil ser forte, entendeu? Às vezes dá só vontade de sentar no chão, posição fetal, chorar e gritar de ódio. Mas depois eu vou ter que levantar e vou ter que fazer alguma coisa. E eu me permito, sabe? Chorei de ódio, depois parei e fui fazer alguma coisa. Depois da travessia, nós teremos uma outra versão de nós e muitas vezes a gente tem até um pouco de medo de encontrar quem nós vamos ser. Muitas vezes a gente, até por um pouco de autossabotagem, tem medo de ser uma versão melhor ainda de nós, então é algo que a gente tem que ficar atento para não se impedir de crescer e se transformar. Porque a Tarsila que eu quero ser, ela precisa de mais espaço agora. Ela precisa mudar de casa. Ela precisa de novos ares para ter novas perspectivas, para trazer novas informações para ela, para poder compartilhar e inspirar outras pessoas, por mim e por quem me acompanha.
e pela vida, sabe? Pelo honrar o fato de eu estar viva. Eu tô sempre procurando descobrir a melhor forma de eu viver esse tempo que eu tenho aqui, que é tão curto. E todos esses desafios, por mais que eles sejam doloridos, eles me mostram o quão gostoso é estar viva, né? Porque só sente isso quem realmente tá vivo. A minha mãe sempre fala isso pra mim, quando eu tô num momento dolorido, ela fala: filha, só sente dor quem tá vivo. E dor passa, né? Graças a Deus. Sabe aquela coisa da... Você assistiu Divertidamente? Aquele filme Divertidamente? Vocês lembram que tem um momento no filme em que a alegria percebe que os momentos de alegria são sempre precedidos de um momento ali um pouco da tristeza? É aquela questão de que a gente só consegue ver luz onde tem um pouquinho de sombra, né? São sentimentos válidos e importantes da gente viver. Desde que a gente viva tudo isso de uma forma saudável. Tudo isso é muito saudável. Eu posso até não me sentir forte nesse momento e estar me sentindo cansada, às vezes, de me sentir forte para passar por alguma coisa, mas eu sei que o caminho vai me fortalecer. E eu fico parada, às vezes, com raiva, um pouquinho frustrada, fazendo birra, sabe? Ai, vou ter que... Meu Deus do céu, cansei. Mas eu vou ter que parar e levantar e continuar. E quando eu continuo, eu me sinto melhor. Não tem quem me tire do buraco além de mim mesma, basicamente. É isso. A gente pode até ser apoiada por outras pessoas, mas é a gente que tem que caminhar a nossa própria vida com as nossas próprias pernas. Então é sobre se acolher também, mas não passar a mão na nossa cabeça, não segurar o nosso crescimento, não se vitimizar. Eu não gosto de me colocar num lugar de vítima da vida, porque isso tira as nossas forças, tira as nossas armas, o nosso controle de falar, não, tem coisas que eu posso fazer sim, tem situações... Tem certas coisas que eu não posso fazer, mas tem outras que eu posso fazer. E o que eu posso fazer para lidar melhor com isso? Beleza, eu não posso mudar essa situação que eu tô passando, mas será que eu não posso mudar mesmo? Ou será que essa história que eu tô me contando porque eu não quero fazer o que eu poderia? Também tem esse questionamento. Ou eu não posso mudar mesmo e beleza, eu vou focar em outra coisa, vou parar de me preocupar e vou me ocupar. Então... Aí eu até entendi um pouquinho do porquê que no episódio passado eu falei que eu me identifiquei tanto. Eu tava obcecada. Eu li o livro inteiro da Tamara Klink, que eu recomendei no episódio passado. Vi o documentário mais de uma vez, já li o livro inteiro dela, porque bateu muito assim comigo com o que eu tava sentindo semana passada. Que é um livro e um documentário sobre a travessia que a Tamara Klink, uma garota de 25 anos, tinha 24 anos na época, fez da Europa pro Brasil cruzando o Atlântico sozinha, num barquinho. Eu me identifiquei demais, porque independente de quantas pessoas ela tinha apoiando ela naquele processo, pessoas dando carinho ou enviando informações, assim, literalmente, pessoas que estavam ajudando ela, enviando informações meteorológicas, acompanhando ela no caminho, ou patrocinando a viagem, o que quer que seja, ela tinha que navegar aquele barquinho só ela. A travessia era dela. Por mais que tivessem outras pessoas participando do processo com ela, só ela estava ali no meio do Atlântico com o barco dela e só ela podia levar aquele barco da Europa para o Brasil e concluir a viagem. E tem um momento do livro que eu me identifiquei demais, que ela fala que ela estava com medo de encontrar quem ela seria quando ela chegasse no ponto final. E ela até... adiou um pouquinho, assim, ela diminuiu a velocidade chegando no Brasil e foi curtindo bem devagarzinho aqueles últimos momentos daquela travessia que nunca mais ela ia viver, que ia acabar ali naquele momento. E de como ela teria mudado quando ela chegasse ali, de como a vida dela seria diferente depois desse processo. E ela adiou um pouquinho, mas ela teve que chegar lá. E aí ela colocou os pés na terra e lidou com aquela nova versão dela mesma e com as coisas que ela tinha que mudar e como a vida dela ficou diferente. De como ela não sentiu coragem em nenhum momento da viagem. Ela sentiu muito medo. E ainda assim, ela executou aquela viagem sozinha. Não desistiu, chegou até o fim e concluiu o objetivo que ela tinha, que era muito importante para ela como pessoa. Então eu me identifiquei muito com ela, né, em todos esses aspectos, e foi muito importante para mim ler as palavras dela, porque eu também senti que eu tava nesse momento travessia. Eu não tava no meio do Atlântico, mas eu tava atravessando, estou atravessando, né, um momento em que eu tô saindo de um lugar e indo pro outro, e só eu posso navegar o meu barquinho durante essas águas. E só eu sei pra onde eu tenho que levar esse barco agora. E só depende de mim. Quando você estiver passando por um momento travessia,
sei lá, talvez esse podcast aqui possa te ajudar a fazer com que essa sua travessia seja um pouquinho mais leve, talvez não tão sozinha. E lembrando que tem pessoas ao redor que te apoiam, mas o mais importante é você segurar as pontas aí, se permitir, se acolher, se deixar sentir e continuar indo em frente. E tem muito chão ainda pela frente. A gente está só chegando no final da travessia. Tem todo o começo de uma nova história. Histórias que são sempre novos capítulos, novas temporadas. E, sei lá, acho gostoso. Acho gostoso. Principalmente quando eu saio do momento ali da dor, aí eu começo a achar gostoso. Ai. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo. Até a próxima.